Eu sou a Vitória, tenho 28 anos. Desde que me entendo por gente, meu pai dizia que eu era bonita demais para ser filha dele. Ele dizia que meus cabelos loiros e olhos azuis eram a prova da traição da minha mãe. Ele a acusava de ser infiel. Ele me tratava como evidência de um crime que ela nunca cometeu. Quando ele exigiu que eu fizesse um teste de DNA antes de me levar ao altar, eu finalmente concordei. Mas os resultados não apenas provaram que ele estava errado sobre o caso extraconjugal. Eles provaram que eu não era filha dele, nem da minha mãe. O que descobrimos no hospital onde nasci fez meu pai cair de joelhos na frente de 60 parentes. Antes de mergulharmos nisso, se você gosta de histórias sobre a verdade e segredos de família, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se essa história realmente ressoar com você. Deixe sua localização e horário local nos comentários. Eu adoraria saber de onde você está ouvindo. Agora, deixe-me levá-los de volta 6 semanas, para a noite em que meu pai emitiu seu ultimato. Era um jantar de domingo na casa dos meus pais em Alphaville, São Paulo. Uma mansão estilo neoclássico com 6 quartos que meu pai adorava nos lembrar que tinha conquistado com o suor do próprio rosto. A sala de jantar reluzia com móveis de madeira maciça e porcelana fina, que minha mãe polia toda semana, como se a perfeição pudesse, de alguma forma, protegê-la das acusações dele. Minha avó, Leonor, estava sentada na ponta da mesa, com seus cabelos grisalhos presos para trás, observando meu pai da maneira que um gavião observa uma cobra. Meu irmão, Marcos, de 31 anos, o filho de ouro, mantinha os olhos no prato. Minha mãe, Diana, agarrava seu guardanapo de linho como se fosse uma tábua de salvação, e então Geraldo Tavares limpou a garganta. Eu não vou ao seu casamento, Vitória. As palavras pousaram como uma granada. O garfo da minha mãe bateu contra o prato. Geraldo, ela sussurrou. Por favor, hoje não. Mas ele já estava enfiando a mão no bolso do paletó. Ele tirou um documento dobrado e o deslizou pela mesa de carvalho em minha direção. Pensei nisso por muito tempo, disse ele, com a voz firme, quase ensaiada. Não vou levar a filha de outro homem ao altar. Não até resolvermos isso de uma vez por todas. Olhei para o papel. Era um formulário de consentimento para um teste de paternidade de DNA de uma clínica local. O nome dele já estava assinado na parte inferior. Você tem 6 semanas, continuou Geraldo. Faça o teste. Torne os resultados públicos para a família. Se você for minha, estarei lá. Eu até pedirei desculpas. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Mas nós dois sabemos o que o teste mostrará. A xícara de chá da minha avó bateu no pires com um estalo agudo. Minha mãe começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. E eu fiquei sentada lá, encarando o Rolex Submariner do meu pai, brilhando sob o lustre, pensando. 28 anos. Ele vem se preparando para este momento há 28 anos. Não assinei o papel naquela noite. Também não saí batendo a porta. Simplesmente disse: Obrigada pelo lembrete, Geraldo. Eu vou me lembrar disso. E eu quis dizer cada palavra. Devo explicar porque aquele jantar não me surpreendeu. Aos 28 anos, eu tinha aprendido que a crueldade do meu pai seguia um padrão, previsível como a maré e 2 vezes mais implacável. Eu tinha 7 anos na primeira vez que entendi que era diferente. Eu tinha pressionado meu ouvido contra a porta do quarto dos meus pais depois de ouvir minha mãe chorar, e ouvi ele chamá-la de vadia. Olhe para aquele cabelo loiro, ele cuspiu. De onde veio isso, Diana? Certamente não de mim. Aos 12 anos, eu queria entrar para o time de vôlei da escola. Geraldo se recusou a assinar a autorização. Não vou investir na filha de outra pessoa, ele me disse, bem na frente do Marcos, que ganhou chuteiras de futebol novas na mesma semana. Aos 18 anos, Marcos foi para a Fundação Getúlio Vargas. Geraldo pagou cada centavo. Mensalidade, moradia, alimentação, dinheiro para gastos. Quando fui aceita na faculdade de enfermagem, ele olhou para mim na mesma mesa de jantar e disse: Seu verdadeiro pai pode pagar pela sua. Então, fiz empréstimos estudantis. Trabalhei em turnos duplos em uma lanchonete. Formei-me 6 anos depois com R$200 mil em dívidas e um diploma que conquistei sem a ajuda dele. A pior parte não foi o dinheiro ou as oportunidades perdidas.
foi ver o que as acusações dele faziam com minha mãe. Cada discussão que eles tinham, cada desentendimento sobre qualquer coisa, contas, férias, a carreira do Marcos, de alguma forma voltava para mim. Eu era a arma dele, sua evidência, seu lembrete constante da suposta traição dela. Na noite anterior à minha ida para a faculdade, minha avó Leonor me chamou de lado. Guarde todos os documentos do hospital onde você nasceu, disse ela, segurando firme meu pulso. Sua certidão de nascimento, qualquer papelada. Tenho a sensação de que podemos precisar deles algum dia. Eu não entendi na época, mas guardei os papéis. E 18 anos depois, eu finalmente descobriria por que ela me disse aquilo. Naquela noite, dirigi de volta para o meu apartamento em São Paulo. Um quarto e sala pequeno que eu tinha mobiliado com peças de segunda mão e pura teimosia. Nathan estava esperando no sofá, com o laptop aberto em plantas baixas para um cliente. Uma taça de vinho servida para cada um de nós. Ele soube imediatamente que algo estava errado. O que ele fez dessa vez? Contei a ele sobre o formulário de DNA, o ultimato, o prazo de 6 semanas. O maxilar de Nathan ficava tenso a cada palavra. Talvez você deva simplesmente fazer, disse ele finalmente. Faça o teste, prove que ele está errado de uma vez por todas. Cale a boca dele para sempre. Pulsei minha taça de vinho, uma compra barata de supermercado, nada como o cristal que meu pai usava, e olhei para o diamante modesto no meu dedo. Nathan havia desenhado o anel ele mesmo, baseado em um esboço que eu fiz anos atrás em um diário. Não é mais sobre provar que ele está errado, eu disse. É sobre libertar minha mãe. Nathan ficou quieto. Ele conhecia a história que eu estava prestes a contar. 5 anos atrás, recebi uma ligação da minha avó às 2 da manhã. Ela havia encontrado minha mãe no banheiro com um frasco vazio de pílulas para dormir. Os paramédicos chegaram a tempo, mas por pouco. Desde então, Diana tomava antidepressivos, via um terapeuta 2 vezes por semana, reconstruindo-se pedaço por pedaço. Geraldo nunca pediu desculpas. Ele nem sequer reconheceu que seus 23 anos de acusações haviam feito a ela. Ele apenas continuou insistindo que estava certo. Minha mãe deu a esse homem 35 anos de lealdade, eu disse a Nathan. Fidelidade completa. E ele a retribuiu com 28 anos, chamando-a de mentirosa. Peguei meu telefone e procurei um laboratório de genética local que eu havia pesquisado meses atrás. Laboratório Genética Real. Independente, certificado e, o mais importante, não conectado a Geraldo. Vou fazer o teste, mas vou fazer do meu jeito. 2 semanas depois, Geraldo completou 60 anos. A festa foi realizada no Clube de Campo de São Paulo. 18 buracos de gramado bem cuidado com vista para a represa, um salão de jantar privado com janelas do chão ao teto e 30 parentes reunidos para celebrar o homem que havia transformado a vida da minha mãe em uma prisão. Eu usava um vestido preto simples. Nathan apertou minha mão quando entramos, sussurrando. 2 horas. Podemos sobreviver a 2 horas. Nós não conseguimos. Na metade do jantar, depois de 3 taças de vinho caro, Geraldo se levantou para fazer um discurso. Ele agradeceu a todos por terem vindo, elogiou Marcos por sua carreira brilhante em finanças, ergueu um brinde à minha mãe por sua paciência. Então seus olhos me encontraram. Vejo que minha filha está aqui esta noite, disse ele, e a palavra filha gotejava aspas imaginárias. Alguns parentes riram desconfortavelmente. Espero que ela esteja pensando sobre nossa conversa, sobre provar de onde ela realmente veio. A sala ficou quieta. Pai, disse Marcos, meio que se levantando da cadeira. Talvez agora não seja a hora. Geraldo acenou para ele parar. Não. Esta é exatamente a hora. A família deve ser honesta uns com os outros. Ele sorriu para mim. Aquele sorriso frio de réptil que eu tinha visto 1000 vezes. Você sabe como chamam um pássaro que põe seus ovos no ninho de outro pássaro? Um cuco. O ovo do cuco parece bonito, não parece? Mas não pertence ali. Nunca pertenceu. Em algum lugar atrás de mim, uma tia engasgou. Um primo deu uma risadinha. Minha mãe olhava para o colo, lágrimas pingando em sua pulseira Cartier. Um presente de culpa que Geraldo havia dado após uma de suas piores brigas. Peguei meu garfo, coloquei-o de volta na mesa e me levantei.
Todos os olhos da sala se voltaram para mim. Obrigada pelo lembrete, Geraldo, eu disse com a voz firme. Vou me lembrar disso. Então me virei para minha mãe. Mãe, você gostaria de sair para tomar um ar? Ela pegou minha mão e juntas saímos daquela sala, passando pelos sussurros, pelos olhares, passando pelo homem que passara 28 anos tentando destruir a nós duas. Mas eu não tinha acabado. Nem perto disso. Minha avó me alcançou no estacionamento, seus saltos estalando contra o asfalto. Vitória, espere! Eu me virei. Leonor Sampaio tinha 78 anos, postura de rainha e olhos que não perdiam nada. Ela nunca tinha gostado de Geraldo. Aquele homem pensa que é um presente de Deus para a engenharia, ela tinha dito à minha mãe antes do casamento. Mas é apenas um homem pequeno com um ego grande. Agora, ela olhava para mim com algo que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Urgência. Há algo que preciso te contar, disse ela, olhando para trás para garantir que Geraldo não tivesse seguido. Algo que eu deveria ter te contado anos atrás. Ela nos levou a um banco com vista para o campo de golfe. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, e a voz da minha avó caiu para pouco acima de um sussurro. Na noite em que você nasceu, disse ela, algo estranho aconteceu no Hospital Santa Maria. Senti minha mãe enrijecer ao meu lado. Quando a enfermeira trouxe você para me mostrar, seu avô ainda estava vivo, então nós dois estávamos lá. Ela parecia aterrorizada. As mãos dela tremiam. Ela entregou você para Diana rápido demais, e então praticamente correu para fora do quarto. Mãe, disse Diana, com a voz falhando. Você nunca me contou isso. Tentei investigar. Liguei para o hospital, fiz perguntas. Eles me bloquearam, me disseram que tudo estava normal, todos os registros selados por privacidade. Leonor enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel amarelado. Mas eu fiz uma cópia do seu registro de nascimento antes que eles trancassem tudo. Olhei para o documento. Hora do nascimento, 23h47. Eu dei à luz às 23h58, disse minha mãe lentamente. Eu lembro de olhar para o relógio. Lembro porque o médico fez uma piada sobre quase ser um bebê de outro dia. 11 minutos. Algo tinha acontecido naqueles 11 minutos. Tem um nome, disse minha avó. A enfermeira-chefe naquela noite, Margarida Silva. Ela se aposentou há 10 anos. Eu tenho o endereço dela. Na manhã seguinte, entrei no escritório do Laboratório Genética Real em São Paulo com 3 amostras de DNA. A minha foi fácil, um cotonete na bochecha selado em um tubo estéreo. A da minha mãe foi voluntária. Ela me deu na noite anterior com lágrimas nos olhos e mãos firmes. O que quer que isso mostre, ela disse, você é minha filha. Nada muda isso. A do meu pai foi roubada. Alguns fios de cabelo arrancados da escova que ele mantinha no banheiro de hóspedes. Aquele que eu usei em todos os natais por anos, fingindo que não notava como ele se encolhia quando eu passava por ele para pegar o sabonete. A técnica do laboratório. Uma mulher calma chamada Doutora Reis explicou o processo. Resultados em 3 semanas, legalmente admissíveis se necessário, confidencialidade total. Paguei a mais pelo processamento acelerado. Minha avó insistiu em cobrir o custo. Naquela tarde, tentei ligar para Margarida Silva. O telefone tocou 6 vezes antes de alguém atender. A voz de uma mulher mais velha, tremendo levemente. Alô? Senhora Silva? Meu nome é Vitória Tavares. Nasci no Hospital Santa Maria em 15 de março de 1997. Acredito que a senhora era enfermeira-chefe naquela noite e eu... Não posso te ajudar. As palavras vieram rápidas, em pânico. Senhora Silva, por favor, eu só preciso perguntar. Não sei do que você está falando. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Clique. Encarei meu telefone por um longo momento. Nathan ergueu os olhos de sua prancheta de desenho. O que aconteceu? Ela desligou na minha cara. Pousei o telefone devagar. Mas não antes de entrar em pânico. Ela sabe de algo, Nathan. Ela definitivamente sabe de algo. Uma mulher inocente teria ficado confusa. Margarida Silva estava aterrorizada. O que quer que tenha acontecido naquela noite em 1997, ela carregava isso há 28 anos. E agora, eu também carregaria. 3 dias depois, o e-mail chegou. Não para mim diretamente.
Geraldo não era tão sutil. Ele enviou para toda a nossa família estendida. Tias, tios, primos, primos de segundo grau, pessoas que eu não via desde a infância. 47 destinatários. Minha mãe, minha avó e eu estávamos todas em cópia. O assunto dizia: a respeito do casamento da Vitória. E no meu carro, estacionado do lado de fora do hospital onde eu trabalhava, minhas mãos tremendo no volante. Querida família, como muitos de vocês sabem, carreguei um fardo por 28 anos. Suportei dúvidas sobre a verdadeira paternidade da minha filha e assisti minha esposa se recusar a admitir a verdade. Pedi a Vitória que fizesse um teste de DNA e compartilhasse os resultados com nossa família antes do casamento. Até agora, ela recusou, o que acredito que fala por si só. Até que este assunto seja resolvido publicamente, não comparecerei à cerimônia. Espero que todos entendam minha posição. Em anexo, uma fotografia de família do batizado da Vitória. Convido vocês a olharem de perto e tirarem suas próprias conclusões. Atenciosamente, Geraldo Tavares. O anexo era uma foto que eu lembrava de ver na lareira da minha avó. Eu com 3 meses, aninhada nos braços da minha mãe, cabelos loiros, olhos azuis, pele pálida, cercada por Geraldo, Marcos e uma dúzia de parentes morenos. Geraldo havia circulado meu rosto em vermelho e adicionado uma legenda: encontre a diferença. Em poucas horas, as respostas começaram a chegar. Alguns defendiam minha mãe. A maioria apenas fazia perguntas, cuidadosas, sondando, curiosos sobre o drama. Marcos me ligou naquela noite. Apenas faça o que papai quer, disse ele, com a voz tensa de frustração. Você está piorando as coisas. Você está arruinando a reputação dele. Eu ri. Realmente ri daquilo. A reputação dele? Repeti. É com isso que você está preocupado? Ele desligou sem responder. 3 semanas depois de eu ter enviado as amostras, o e-mail do Laboratório Genética Real chegou às 21h47 de uma terça-feira. Natan estava viajando a trabalho, uma consultoria de projeto no Rio que não podia ser remarcada. Eu estava sozinho no nosso apartamento, uma salada comida pela metade na mesa de centro, meu laptop aberto em um serviço de streaming que eu não estava realmente assistindo. O assunto era clínico. Resultados da sua análise de DNA. Documento seguro. Digitei minha senha, verifiquei minha identidade, abri o PDF e li 3 vezes. Porque nas 2 primeiras vezes as palavras não faziam sentido. Sujeito A, Vitória Tavares, apresenta 0% de compatibilidade genética com o sujeito B, Geraldo Tavares. Eu esperava isso. Tinha me preparado para isso, até me blindado para a confirmação de que Geraldo estava certo sobre uma coisa, mesmo que estivesse errado sobre tudo mais. Mas então veio a segunda linha. Sujeito A, Vitória Tavares, apresenta 0% de compatibilidade genética com o sujeito C, Diana Tavares. Parei de respirar. 0%. Não, filha do meu pai. Não, filha da minha mãe. Liguei para a linha de emergência do laboratório, minha voz falhando enquanto exigia falar com alguém, qualquer pessoa que pudesse explicar isso. Um técnico me guiou pelos resultados. Sem contaminação, sem erros, sem possibilidade de engano. As amostras eram claras. A ciência era conclusiva. Eu não era parente de nenhum dos meus pais. O que significava que minha mãe nunca havia traído. Geraldo estava errado sobre isso há 28 anos. Mas também significava outra coisa, algo impossível. Se Diana Tavares não teve um caso, se ela foi fiel como sempre alegou, então como eu não era filha biológica dela? Sentei no chão da minha cozinha, com as costas contra o armário, meu telefone no colo, encarando o teto. Por 28 anos, meu pai chamou minha mãe de traidora. Por 28 anos, ele esteve errado sobre a traição. Mas ele estava certo sobre uma coisa. Eu não era filha dele. A questão era, de quem eu era filha? Dirigi até a casa dos meus pais na manhã seguinte, cronometrando minha chegada para as 10 da manhã. Tarde o suficiente para Geraldo estar em seu jogo de golfe. Cedo o suficiente para minha mãe ainda estar de roupão bebendo chá na varanda. Ela olhou para cima quando entrei
e seu rosto imediatamente se franziu de preocupação. Vitória, o que há de errado? Sentei à frente dela e lhe entreguei meu telefone com o relatório do laboratório na tela. Observei-a ler. Vi a cor sumir do rosto dela. Vi seus lábios se moverem silenciosamente enquanto ela lia os números repetidamente. Quando finalmente olhou para cima, seus olhos estavam selvagens. Isso está errado, ela sussurrou. Isso tem que estar errado. Liguei para o laboratório, chequei tudo 3 vezes. Não há erro, mãe. Mas eu dei a luz a você. A voz dela subiu, falhando nas bordas. Fiquei em trabalho de parto por 14 horas. Senti você sair do meu corpo. Eu vi você, Vitória. Você estava vermelha e gritando e era minha. Peguei as mãos dela nas minhas. Estavam geladas. Eu acredito em você, eu disse. O que significa que há apenas uma explicação. Algo aconteceu no hospital. Alguém nos trocou. O silêncio se estendeu entre nós como um arame prestes a arrebentar. A hora, disse minha mãe de repente. A certidão de nascimento diz 23h47, mas eu lembro... Eu estava olhando para o relógio porque as contrações eram muito fortes. Você nasceu às 23h58. Sempre me perguntei sobre essa discrepância. 11 minutos. 11 minutos que mudaram 2 famílias para sempre. Mãe, eu disse com cuidado, se não sou sua filha biológica, isso significa que sua filha verdadeira está lá fora em algum lugar. 28 anos, vivendo a vida de outra pessoa. Minha mãe começou a chorar. Não as lágrimas silenciosas que Geraldo sempre provocava, mas soluços profundos e trêmulos que pareciam vir de algum lugar primitivo. Temos que encontrá-la, ela conseguiu dizer. Temos que encontrar as 2. Preciso fazer uma pausa aqui por um momento. Se você está assistindo a isso e já sentiu que não pertencia à sua própria família, como se estivesse errado apenas por existir, eu vejo você. Essa história não acabou. A verdade está prestes a ficar muito mais complicada. Se você está investido em descobrir o que aconteceu naquele hospital, aperte o botão de inscrição. Deixe um comentário me contando suas teorias. Agora, deixe-me contar sobre a enfermeira que finalmente quebrou o silêncio. Geraldo descobriu sobre o teste de DNA antes que eu pudesse me preparar. Marcos, sempre o filho obediente, tinha visto o e-mail de confirmação do laboratório no telefone da minha mãe enquanto a visitava para o almoço. Em 1 hora, meu telefone estava tocando. A voz de Geraldo estava triunfante, antes mesmo de eu dizer alô. O que dizia? Eu estava certo? Não respondi. Não conseguia descobrir como explicar que ele estava certo e errado ao mesmo tempo. Meu silêncio disse a ele tudo o que precisava saber. Eu sabia. Ele riu. Realmente riu. Um som de pura vingança. 28 anos, Vitória. 28 anos eu venho dizendo a todos e ninguém acreditou em mim. Mas eu estava certo. Eu estava certo o tempo todo. Geraldo, sua mãe sabe? Claro que ela sabe. Ela provavelmente está chorando agora, tentando descobrir como distorcer isso. Eu podia ouvi-la andando de um lado para o outro, sua excitação mal contida. Estou enviando outro e-mail para todos, desta vez com a prova. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você não é minha filha. Sua mãe mentiu para mim por quase 3 décadas. E agora todos saberão exatamente que tipo de mulher Diana Tavares realmente é. Ele desligou antes que eu pudesse explicar que Diana não havia mentido, que ela estava dizendo a verdade o tempo todo, que a verdadeira história era algo que nenhum de nós jamais havia imaginado. Naquela mesma hora, Geraldo ligou para minha mãe e disse para ela fazer as malas. Quero você fora da minha casa até o final do mês, disse ele. Cansei das suas mentiras. Minha avó dirigiu até lá imediatamente para ficar com ela. Quando cheguei naquela noite, encontrei as 2 na sala de estar. Minha mãe encolhida no sofá como um animal ferido. Minha avó montando guarda como uma sentinela de cabelos prateados. Ele acha que venceu, eu disse baixinho. Minha avó olhou para mim com aqueles olhos penetrantes e conhecedores. Então vamos mostrar a ele o resto da história. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Pensei em cancelar o casamento. Não por causa de Geraldo, mas porque não suportava a ideia da vingança da minha mãe ser ofuscada por tule branco e brindes de champanhe. Nathan recusou. Vamos nos casar, disse ele, segurando meu rosto em suas mãos. Ponto final. Os problemas do seu pai não são nossos problemas.
Não adiamos nossa vida pela birra dele. Mas eu não podia seguir em frente sem a verdade. E a verdade estava trancada dentro da memória de Margarida Silva. Liguei para ela de novo e de novo, 5 vezes em 3 dias, cada chamada indo direto para a caixa postal. Na sexta tentativa, deixei uma mensagem diferente. Senhora Silva, meu nome é Vitória Tavares. Sei que a senhora se lembra desse nome. Tenho provas de DNA certificadas e legalmente admissíveis que provam que um bebê foi trocado no Hospital Santa Maria em 15 de março de 1997. Não estou procurando culpar a senhora. Não estou procurando processar ninguém pessoalmente. Só preciso saber quem eu sou. Fiz uma pausa, firmando minha respiração. Se não me ligar de volta, minha próxima ligação será para um advogado. Vou pedir intimação dos registros do hospital, vou abrir uma investigação formal, e o que quer que a senhora esteja escondendo há 28 anos virá à tona da pior maneira possível. Esperei 1 hora. 2. Às 16h17, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quinta-feira, 14 horas. Lanchonete Beira Rio, São Paulo. Venha sozinha. Encarei a mensagem por um longo tempo, então respondi. Estarei lá. O que quer que Margarida Silva estivesse carregando por 28 anos, ela estava finalmente pronta para deixar ir. A questão era se eu estava pronta para ouvir. A lanchonete Beira Rio era o tipo de lugar que o tempo esqueceu. Cabines de vinil remendadas com fita adesiva, uma jukebox que só tocava clássicos antigos e café que provavelmente estava sendo feito desde os anos 80. Margarida Silva estava sentada na cabine do canto, de costas para a parede. Ela tinha 72 anos, era menor do que eu imaginara, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e mãos que tremiam contra a xícara de café. Ela olhou para cima quando deslizei para o assento à sua frente. Você se parece tanto com ela, disse ela baixinho. Linda, sua mãe biológica. O mesmo cabelo, os mesmos olhos. Senti meu coração falhar. A senhora sabe quem é minha mãe biológica? Margarida fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, estavam úmidos. Carreguei isso por 28 anos, disse ela. Todos os dias, imaginando se fiz a coisa certa ao ficar quieta, imaginando se deveria ter falado quando aconteceu. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um caderno de couro gasto, suas páginas amareladas pela idade. Este é meu diário de turno de 15 de março de 1997, a noite em que você nasceu. Ela abriu em uma página marcada e deslizou pela mesa. Li sua caligrafia apertada, meu sangue gelando a cada linha. 23 e 47. Bebê menina número 1, nascida de Diana Tavares. Saudável, 3,2 quilos. 23 e 58. Bebê menina número 2, nascida de Linda Moraes. Saudável, 3,8 quilos. 0 hora e 32 minutos. Incidente. Enfermeira estagiária Carla Horta trocou os bebês após o banho. Erro percebido às 2 horas e 15 minutos. Ambas as famílias já haviam criado vínculo. 02 e 45. Reunião com o administrador do hospital. Decisão tomada de corrigir registros, não famílias. Menos traumático para todos. Termo de confidencialidade exigido para toda a equipe presente. Olhei para Margarida, minhas mãos tremendo. Eles sabiam, sussurrei. Eles sabiam naquela noite e encobriram. O administrador disse que causaria mais danos de trocar vocês. Ambas as mães já tinham segurado seus bebês, amamentado, dado nomes. A voz de Margarida falhou. Eu tinha 24 anos. Ameaçaram minha licença, minha aposentadoria. Fizeram-me assinar um acordo de não divulgação. Eu tinha 2 filhos meus para alimentar. Quem era o outro bebê? Perguntei. Aquele que foi para casa com Linda Moraes? Margarida tirou outro pedaço de papel. Uma impressão de um perfil de mídia social. Uma mulher da minha idade, cabelos castanhos, olhos castanhos, um sorriso que parecia exatamente com o do Marcos. O nome dela é Raquel Moraes. Ela tem 28 anos, mora em São José dos Campos. Ela olhou para mim com olhos cheios de décadas de culpa.
e ela é a filha biológica da sua mãe. Naquela noite, sentei no meu apartamento com meu laptop aberto no perfil do LinkedIn de Raquel Moraes. Professora do ensino fundamental em uma escola pública de São José dos Campos, formada na Unesp, voluntária no abrigo de animais local. Sua foto de perfil mostrava uma mulher com cabelos castanhos e olhos castanhos quentes, em frente a uma sala de aula decorada com letras coloridas do alfabeto. Ela parecia exatamente com o que meu irmão Marcos poderia parecer se tivesse nascido mulher. Escrevi a mensagem 17 vezes antes de finalmente clicar em enviar. Oi, Raquel. Isso vai soar completamente insano e peço desculpas antecipadamente. Meu nome é Vitória Tavares. Nasci no Hospital Santa Maria, em São Paulo, em 15 de março de 1997, na mesma noite e local que você. Recentemente fiz um teste de DNA que mostrou que não sou biologicamente parente de nenhum dos meus pais. Desde então, falei com uma enfermeira que estava trabalhando naquela noite, e ela confirmou que 2 bebês foram trocados acidentalmente. Acredito que você seja a filha biológica de Diana e Geraldo Tavares. E acredito que sou a filha biológica de Linda Moraes. Tenho documentação. Tenho um depoimento de testemunha. Não estou procurando nada de você. Só pensei que você merecia saber a verdade. Se estiver disposta a conversar, por favor, me ligue. Incluí meu número de telefone e fechei o laptop antes que pudesse me arrepender. 24 horas se passaram. Chequei meu telefone a cada 10 minutos como uma adolescente esperando uma resposta do crush. Então, às 21 horas e 38 minutos da noite seguinte, meu telefone tocou. É a Vitória? A voz do outro lado estava trêmula, incerta, mas algo nela parecia familiar. Raquel? Uma longa pausa, uma respiração trêmula. A vida toda as pessoas me disseram que eu não pareço com meus pais. Meu pai legal, costumava brincar que talvez o hospital tivesse cometido um erro. Nós todos ríamos disso. Ela soltou um som que era meio risada, meio soluço. Acho que não era uma piada, afinal. Conversamos por 3 horas naquela noite. No final, ambas concordamos em fazer outro teste de DNA. Este comparando Raquel a Geraldo e Diana. Os resultados estariam prontos em 10 dias, bem a tempo da minha festa de noivado. Durante a semana seguinte, montei meu caso como uma promotora se preparando para o julgamento. Primeiro, os documentos. Eu tinha meu relatório original do laboratório mostrando 0% de compatibilidade com Geraldo e Diana. Tinha o diário de turno manuscrito de Margarida Silva de 1997, que ela finalmente concordou em me deixar fotografar. Tinha uma declaração registrada em cartório de Margarida, assinada diante de uma testemunha no escritório de seu advogado. Decisão dela própria, disse ela, para finalmente limpar sua consciência. O hospital me ameaçou por 28 anos, ela me disse quando peguei o documento. Tenho 72 anos agora. O que eles vão fazer? Me demitir da aposentadoria? Segundo, o DNA. Raquel havia enviado suas amostras para o mesmo laboratório usando o processo acelerado. Seus resultados, comparando com Geraldo e Diana, chegariam 2 dias antes da festa de noivado. Terceiro, as testemunhas. Minha avó Leonor estaria lá, é claro. Ela esperava 28 anos por este momento. Margarida Silva concordou em comparecer, sentando-se silenciosamente no canto até ser necessária. E Raquel, minha irmã biológica em espírito, se não em genética, estaria esperando na sala ao lado. Tem certeza disso? Nathan perguntou enquanto revisávamos o plano juntos. Confrontá-lo publicamente, não tem volta. Pensei na minha mãe, no frasco de pílulas para dormir, nos 28 anos sendo chamada de mentirosa, traidora. Ele quis um acerto de contas público, eu disse. Ele enviou aquele e-mail para 47 pessoas. Ele me chamou de ovo de cuco na frente de toda a família. Arrumei a pilha de documentos na minha mesa. Ele não vai sair de fininho agora. Todos que acreditaram nele precisam ver a verdade. Nathan assentiu lentamente. Então vamos dar a eles um show que nunca esquecerão. 3 dias antes da festa de noivado, os resultados de DNA de Raquel chegaram. Sujeito A, Raquel Moraes, apresenta 99,97% de compatibilidade genética com o sujeito B, Geraldo Tavares.
Sujeito A, Raquel Moraes, apresenta 99,98% de compatibilidade genética com o sujeito C, Diana Tavares. Li os números 3 vezes, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Então liguei para Raquel. Você pode me encontrar amanhã pessoalmente? Escolhemos uma cafeteria chique no meio do caminho entre São Paulo e São José dos Campos. Terreno neutro para 2 mulheres cujas vidas inteiras haviam acabado de ser reescritas pela ciência. Ela já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto com 2 cafés intocados. Quando me viu, levantou-se tão rápido que sua cadeira quase tombou. Por um longo momento, apenas nos encaramos. Ela tinha cabelos castanhos, olhos castanhos, um maxilar forte que eu tinha visto em Marcos 1000 vezes, uma covinha sutil na bochecha esquerda, a mesma que Geraldo tinha, e eu tinha cabelos loiros, olhos azuis, nariz arrebitado e pele clara, que combinavam com as fotos que Margarida tinha me mostrado de Linda Moraes. Éramos estranhas, que deveriam ter sido irmãs. Irmãs que foram criadas pelas famílias erradas. Isso é tão estranho, sussurrou Raquel. Então ela riu, e eu ri, e de repente estávamos nos abraçando no meio da cafeteria, chorando no ombro uma da outra enquanto os baristas fingiam não notar. Quero conhecê-los, disse Raquel quando finalmente nos separamos. Diana e Geraldo, meus pais biológicos. Você vai, prometi. Em 3 dias, não contei a ela que um desses pais estaria de joelhos quando ela entrasse na sala. A festa de noivado foi realizada na Mansão Sampaio, a casa da família da minha avó. Um solar antigo com jardins de rosas e luzes de fada penduradas em carvalhos centenários. Ela insistiu em sediar para dar a você uma celebração adequada em um lugar onde o ego de Geraldo não pode alcançar. 60 convidados chegaram naquela noite em traje de coquetel. Tias e tios, primos, amigos da família e cada pessoa que havia recebido o e-mail acusatório de Geraldo. Eu usava um vestido azul marinho elegante e me portava como uma mulher que já havia vencido. Natan ficou perto, a mão nas minhas costas, firme como sempre. Minha mãe chegou com minha avó, os olhos ainda vermelhos de dias chorando, mas a postura mais ereta do que eu via há anos. Algo havia mudado nela desde que descobrimos a verdade, um peso saindo mesmo antes da vingança pública. E então Geraldo chegou. Ele veio tarde, é claro, elegantemente atrasado, como ele chamaria, deixando a multidão se reunir, deixando a expectativa crescer. Ele usava um terno Tom Ford, seu Rolex capturando a luz do lustre, um sorriso presunçoso brincando nos cantos da boca. Ele pensava que esta era sua volta da vitória. Ele não tinha ideia. Observei-o circular pela sala, apertando mãos, aceitando parabéns de parentes que acreditavam em sua versão dos fatos. Uma situação tão difícil, ouvi uma tia murmurar para ele. Você tem sido tão paciente? Marcos estava ao lado dele, desconfortável, mas obediente, o soldado leal que sempre fora. No canto da sala, Margarida Silva estava sentada em silêncio com um copo d'água, as mãos ainda tremendo depois de todos esses anos. E na sala ao lado, através de uma porta que se conectava ao salão principal, Raquel Moraes esperava sua deixa. Verifiquei meu telefone. Natan assentiu. Era a hora. Na metade do coquetel, Geraldo pediu um microfone. A sala se acalmou quando ele subiu no pequeno palco que minha avó havia montado para brindes. Ele limpou a garganta, ajustou o paletó e sorriu para a multidão como um rei dirigindo-se aos seus súditos. Primeiro, gostaria de parabenizar Natan, começou ele. Você é um homem corajoso casando-se com esta família complicada. Algumas risadas nervosas ondularam pela multidão. Mas acho que todos nós sabemos por que estou realmente aqui em cima. O olhar de Geraldo me encontrou na multidão e algo frio cintilou em seus olhos. Tem havido muita conversa ultimamente, muita especulação. Pedi a Vitória que fizesse um teste de DNA e sei que ela fez. O que não sei é por que ela está escondendo os resultados. A sala ficou completamente silenciosa. Então pensei em ajudá-la. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um pedaço de papel dobrado. Meu filho foi gentil o suficiente para compartilhar uma cópia do relatório comigo. Marcos teve a decência de parecer envergonhado, pelo menos.
Geraldo desdobrou o papel com lentidão teatral. 0% de compatibilidade genética com Geraldo Tavares. 0% de compatibilidade genética com Diana Tavares. Suspiros ecoaram pela sala. Minha mãe apertou a mão de Leonor. 28 anos? A voz de Geraldo subiu com fúria vingativa. 28 anos eu venho dizendo a todos que algo não estava certo, e agora a ciência prova isso. Ele se virou para minha mãe, o rosto contorcido com décadas de ressentimento acumulado. Você mentiu para mim, Diana. Você mentiu para todos. E agora toda a família sabe exatamente que tipo de mulher você realmente é. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então comecei a caminhar em direção ao palco. Você tem razão, Geraldo. Minha voz estava calma enquanto eu subia na plataforma e pegava o microfone da mão dele. Ele estava tão surpreso que me deixou pegar. O teste de DNA mostra que não sou sua filha biológica, e também não sou filha biológica da mamãe. O sorriso presunçoso de Geraldo aumentou. Alguns parentes trocaram olhares cúmplices, mas não porque mamãe teve um caso. O sorriso vacilou. Virei-me para encarar a multidão. Todas as 60 pessoas, cada pessoa que recebeu aquele e-mail, cada parente que sussurrou sobre minha mãe por anos. Deixem-me apresentar alguém. Acenei em direção à porta lateral. Raquel entrou. 28 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos, um maxilar que era inconfundível, inegavelmente Tavares. A sala explodiu em murmúrios. Alguém deixou cair uma taça de champanhe. Marcos fez um som estrangulado. Esta é Raquel Moraes, eu disse. Ela nasceu 11 minutos antes de mim no Hospital Santa Maria, em 15 de março de 1997. Na noite em que nasci, houve um acidente. Uma enfermeira estagiária trocou 2 bebês depois de banhá-los, e o hospital encobriu para evitar um processo. Peguei meu telefone e toquei na tela. O monitor montado na parede que eu havia organizado mais cedo ganhou vida, mostrando os relatórios do laboratório. O DNA de Raquel mostra uma compatibilidade de 99,97% com Geraldo Tavares e uma compatibilidade de 99,98% com Diana Tavares. Deixei isso ser assimilado. Ela é sua filha biológica, Geraldo, a filha que você está procurando, e ela tem vivido em São José dos Campos a vida inteira porque um hospital cometeu um erro e escolheu escondê-lo. O rosto de Geraldo ficou branco. Ele olhou para Raquel, realmente olhou para ela, e eu vi 28 anos de certeza desmoronarem. Esta é Margarida Silva, continuei enquanto Margarida se levantava de seu assento no canto. Ela era enfermeira-chefe naquela noite. Ela tem uma declaração registrada em cartório, confirmando tudo o que acabei de contar. Os diários de turno, o encobrimento do hospital, tudo isso. Margarida deu um passo à frente, com a voz trêmula, mas clara. Senhor Tavares, eu estava lá. Eu vi acontecer. Sua esposa nunca o traiu. Nunca. O hospital nos fez assinar termos de confidencialidade. Ameaçaram nossos empregos, nossas aposentadorias. Sinto muito por não ter falado antes. Virei-me de volta para Geraldo, cujas mãos agora agarravam a borda do palco como um homem tentando não se afogar. Você queria ciência, Geraldo. Aqui está. Cada documento, cada assinatura, cada um dos 11 minutos que mudaram 2 famílias para sempre. Naquele momento, em pé naquele palco, com Raquel ao meu lado, senti algo que nunca tinha sentido em 28 anos. Vingança. Não por mim, mas pela minha mãe. Por cada lágrima que ela chorou, cada acusação que engoliu, cada noite sem dormir imaginando se seu próprio marido algum dia acreditaria nela. Se essa história está ressoando com você, por favor, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Às vezes, a verdade leva décadas para vir à tona. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando Geraldo finalmente entendeu o que tinha feito. Geraldo Tavares passou 28 anos tendo certeza. Certeza de que sua esposa o havia traído, certeza de que sua filha era a prova da infidelidade dela, certeza de que sua suspeita o tornava justo, de que sua crueldade era justificada, de que a ciência eventualmente o vindicaria. Agora a ciência havia falado e destruído cada alicerce sobre o qual ele construiu sua identidade. Ele olhou para Raquel, essa estranha com seu maxilar, seus olhos, seu sangue, e algo nele se despedaçou. Ele olhou para os resultados de DNA na tela, os números que provavam que ele estava certo sobre minha paternidade,
mas catastroficamente errado sobre tudo o mais. Ele olhou para Margarida Silva, cujo testemunho trêmulo acabara de demolir 28 anos de acusações, e então seus joelhos cederam. Geraldo Tavares, orgulhoso, arrogante, certo de tudo, desabou no palco como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Ele se apoiou em um joelho, as mãos batendo no chão de madeira, o peito arfando com respirações irregulares. Eu não sabia, ele sussurrou. Como eu poderia saber? Como? Você poderia ter confiado nela. Minha voz era baixa, mas ecoou pela sala silenciosa. Você poderia ter investigado. Poderia ter procurado outras explicações em vez de assumir o pior sobre a mulher que te amava. Mas o cabelo, os olhos, a genética é complicada. Genes recessivos existem. Erros hospitalares acontecem. Dei um passo mais perto, olhando para baixo para o homem que tornara minha infância um campo de batalha. Mas você escolheu a suspeita. Você escolheu a crueldade. Por 28 anos, você puniu a mamãe e a mim por um crime que nunca aconteceu. Do outro lado da sala, ouvi uma cadeira arrastar. Marcos, silencioso, obediente, levantou-se. Por um momento, pensei que ele viria em defesa do pai como sempre fez. Em vez disso, passou por Geraldo sem olhar e foi para o lado da nossa mãe. Mãe, a voz dele falhou. Sinto muito. Eu deveria ter dito algo anos atrás. Eu deveria ter... Diana puxou para um abraço, suas lágrimas encharcando o ombro dele. E Geraldo permaneceu de joelhos, vendo sua família escolher um ao outro em vez dele. Por 28 anos, minha mãe viveu na sombra de Geraldo Tavares. Ela suportou suas acusações no café da manhã e no jantar, e em cada momento entre eles. Ela chorou até dormir mais noites do que qualquer um sabia. Ela engoliu a crueldade dele como remédio, dizendo a si mesma que talvez algum dia ele visse a verdade. Agora a verdade estava em toda parte, em telas e documentos, no rosto de uma estranha que carregava seu sangue. Diana deu um passo à frente lentamente, seus saltos estalando contra o chão de madeira. A multidão se abriu para ela. Até Marcos se afastou. Ela parou na frente de Geraldo, que ainda estava de joelhos, o rosto molhado de lágrimas que eu nunca o tinha visto chorar antes. 28 anos, Geraldo. A voz dela estava firme, mais forte do que eu jamais ouvira. 28 anos. Eu fiquei porque te amava, porque acreditava que algum dia você confiaria em mim, porque achava que nossa família valia a pena lutar. Geraldo olhou para ela. Diana, eu... Ela levantou a mão, cortando. Ainda não. Você não tem o direito de pedir desculpas ainda. A sala prendeu a respiração. Você me deve desculpas na frente de cada pessoa que recebeu aquele e-mail. Você deve desculpas à Vitória por cada aniversário que arruinou, cada formatura que ignorou, cada momento em que a fez sentir que não pertencia à sua própria família. Ela gesticulou em direção a Raquel, que estava congelada perto da porta. E você deve desculpas a Raquel por ser o pai que ela merecia, mas nunca teve. Os ombros de Geraldo temeram com soluços que eu não sabia que ele era capaz. Eu não precisava que o mundo acreditasse em mim, Geraldo. A voz da minha mãe falhou na última palavra. Eu precisava que você acreditasse em mim. E você nunca acreditou. Ela virou as costas para ele e caminhou até onde Raquel estava. Olá, disse ela suavemente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sou sua mãe. Sinto muito que tenha demorado tanto para te encontrar. Geraldo precisou de 3 tentativas para se levantar. Marcos não o ajudou. Nem eu. Nem ninguém naquela sala cheia de parentes que até 10 minutos atrás acreditavam na versão dele. Ele agarrou a borda do palco, ergueu-se e pegou o microfone que eu tinha largado. Sua voz, quando falou, estava quase irreconhecível. Rouca, quebrada, despida de cada grama da arrogância que eu conheci minha vida inteira. Eu estava errado. 3 palavras. 28 anos atrasadas. Eu estava errado sobre a Diana. Ela nunca... A voz dele falhou. Ele tentou novamente. Ela nunca me traiu. Eu a acusei por quase 3 décadas, e eu estava errado. Ele olhou para mim e, pela primeira vez na minha vida, vi algo além de suspeita em seus olhos. Vitória, eu
Eu tirei coisas de você que nunca poderei devolver. Sua infância, sua confiança, dinheiro que deveria ter sido seu. Ele engoliu em seco. Vou pagar seus empréstimos estudantis, todos eles. Não é o suficiente, mas é um começo. Então ele se virou para Raquel, essa estranha que era sua filha. Essa mulher que ele nunca segurou, nunca conheceu, nunca teve a chance de decepcionar. Não sei o que dizer a você. Você é minha filha. E eu nunca... Eu perdi tudo. Seus primeiros passos, suas formaturas, sua vida inteira. A voz dele se despedaçou nas palavras. Isso é algo de que me arrependerei até o dia em que morrer. Raquel estava chorando também. Todos nós estávamos a essa altura, mas a voz dela estava firme. Podemos começar agora, disse ela, se você estiver disposto a ser realmente um pai em vez de um juiz. Geraldo assentiu, incapaz de falar. Minha avó deu um passo à frente e entregou a ele um lenço da bolsa. Limpe-se, Geraldo, disse ela, não sem gentileza. Você tem muito trabalho pela frente. Uma semana após a festa de noivado, dirigi até São José dos Campos. A casa era um sobrado modesto em um bairro tranquilo. Paredes brancas, jardim de flores silvestres que claramente tinha sido o trabalho de amor de alguém, muito longe da mansão da minha avó ou da casa de estilo neoclássico de Geraldo, mas calorosa de uma maneira que aquelas casas nunca conseguiram ser. Linda Moraes atendeu a porta antes que eu pudesse bater. Ela tinha 56 anos, cabelos loiros com mechas grisalhas e olhos azuis, que eram o espelho exato dos meus. Olhar para ela era como olhar para uma máquina do tempo. Era quem eu me tornaria em 30 anos. Vitória, a voz dela travou no meu nome. Fiquei olhando para sua foto a semana toda. Eu continuei pensando que estava sonhando. Ela me puxou para um abraço que cheirava a lavanda e outra coisa que eu não conseguia identificar. Algo que parecia impossivelmente com um lar. Sentamos na cozinha dela por 4 horas. Ela me mostrou fotos da infância dela, dos meus avós biológicos que faleceram anos atrás, da vida que eu poderia ter tido se uma enfermeira estagiária não tivesse cometido um erro. Ela me contou sobre seu ex-marido, David, meu pai biológico, que morreu de câncer há 3 anos, sem nunca saber que Raquel não era dele. Ele costumava brincar que Raquel tinha olhos de alma velha, disse Linda, enxugando as lágrimas com um pano de prato. Agora eu entendo. Eram seus olhos, Vitória. Sempre foram seus olhos. Mostrei a ela fotos da minha infância também. A bebê loira em uma casa cheia de morenos. A garota que nunca se encaixou. A mulher que finalmente descobriu o porquê. Não quero substituir a Diana, disse Linda. Ela criou você. Ela é sua mãe. Ela é, concordei. Mas talvez haja espaço para mais uma. O sorriso de Linda poderia ter iluminado a casa inteira. Eu gostaria disso, disse ela. Gostaria muito disso. 2 meses depois, casei-me com Nathan no jardim de rosas da mansão Sampaio, cercada por luzes de fado e família, tanto aquela em que nasci, quanto a que fui criada. Minha mãe me levou ao altar. Não Geraldo, minha mãe. Ela usava um vestido cor de champanhe e mantinha a cabeça erguida, os passos firmes pela primeira vez em décadas. Ao lado dela, eu usava um vestido que ela e minha avó insistiram em comprar para mim. Um vestido de noiva adequado para um casamento adequado, declarou Leonor. Geraldo sentou-se na segunda fila, quieto e diminuído. Ele não protestou quando eu disse que ele não me levaria ao altar. Ele não discutiu quando expliquei que aquele era o momento da minha mãe, não dele. Ele apenas assentiu e disse, eu entendo. Foi um começo. Raquel ficou com minhas madrinhas, usando um vestido verde escuro que realçava o castanho de seus olhos. Os olhos da nossa mãe, os olhos de Geraldo. Ela havia conhecido os Tavares devidamente nas semanas após a festa. Almoços tímidos e conversas cuidadosas que estavam lentamente construindo algo parecido com um relacionamento. Linda Moraes sentou-se na primeira fila da sessão de convidados, um lugar de honra. Ela acenou quando encontrou meu olhar, seus próprios olhos brilhando com lágrimas. Minha avó se levantou para fazer um brinde. Este casamento não é apenas sobre 2 pessoas, disse Leonor, erguendo sua taça de champanhe. É sobre 2 famílias, finalmente encontrando o caminho de volta à verdade. É sobre uma filha que se recusou a aceitar uma mentira e uma mãe que esperou 28 anos para ser acreditada.
Ela olhou para mim, depois para Raquel, depois para Diana. A verdade, disse ela. Não importa quanto tempo leve. A verdade, a sala ecoou, e eu bebi por isso. O processo levou 8 meses. Raquel e eu entramos com uma ação conjunta contra o Hospital Santa Maria, representadas por uma advogada especialista em erro médico que minha avó encontrou. Uma mulher que tinha, ela nos disse com um sorriso fino, um interesse particular em instituições que pensam que podem encobrir seus erros. Margarida Silva testemunhou. Sua declaração registrada em cartório, apoiada pelo diário de turno original que ela manteve escondido por 28 anos. Os advogados do hospital tentaram desacreditá-la, citando sua idade, seu acordo de confidencialidade, sua divulgação tardia. Não funcionou. Documentos internos surgiram durante a descoberta. E-mails entre administradores do hospital discutindo o incidente. Memorandos sobre mitigação de risco. Um item de orçamento rotulado Acordo de Responsabilidade Potencial, que tinha sido renovado silenciosamente todos os anos desde 1997. Eles sabiam, sempre souberam, e passaram quase 3 décadas rezando para que ninguém descobrisse. No final, o hospital optou por um acordo em vez de enfrentar um júri. R$1,5 milhão para cada família, um pedido público de desculpas impresso no jornal local, melhorias obrigatórias em seus protocolos de identificação de recém-nascidos e a renúncia do administrador que havia ordenado o encobrimento, aposentado há muito tempo, mas agora publicamente nomeado. Não processamos por vingança, disse a um repórter que apareceu nos degraus do tribunal. Processamos para que nenhuma outra família passe 28 anos vivendo uma mentira que um hospital poderia ter corrigido em um dia. Margarida Silva recebeu imunidade de qualquer responsabilidade pessoal em troca de sua cooperação. Ela me enviou um cartão depois com a letra trêmula, mas clara. Obrigada por me dar um motivo para finalmente dizer a verdade. Posso dormir agora. Guardei em uma gaveta com minha certidão de nascimento. A verdadeira. Aquela que dizia 23 e 58. Aquela que dizia a verdade. 6 meses após o casamento, Geraldo me convidou para jantar. Apenas nós dois. Ele escolheu uma cantina italiana tranquila no centro. Não o clube de campo, não em qualquer lugar chamativo. Apenas uma mesa de canto com toalhas quadriculadas, velas e garrafas de vinho. Ele parecia mais velho do que na minha festa de noivado. Mais grisalho, menor de alguma forma, como se o peso de sua confissão o tivesse diminuído fisicamente. Queria agradecer, disse ele depois que pedimos, por concordar em me ver. Você não é meu pai biológico, eu disse. Nunca foi. Mas você me criou, mesmo que tenha feito isso mal. Ele estremeceu com isso, mas assentiu. Estou fazendo terapia agora, disse ele. Diana insistiu. Bem, sugeri fortemente. Estamos fazendo terapia de casal também. Estamos separados, mas estamos tentando... Ele parou, procurando as palavras. Estamos tentando descobrir se restou algo para salvar. Pensei na minha mãe, na maneira como ela ficou na frente dele na festa, exigindo o pedido de desculpas que merecia há décadas, na força que deve ter sido necessária para considerar reconstruir, depois de tudo que ele a fez passar. Lembro quando você me ensinou a andar de bicicleta, eu disse. Eu tinha 5 anos, antes de você saber sobre antes de decidir que eu não era sua. Você segurou o banco e correu ao meu lado por 1 hora até eu conseguir. Os olhos de Geraldo se encheram de lágrimas. Eu lembro, ele sussurrou. Esse é o pai de que eu precisava, eu disse. Aquele que segurou firme. Estou disposta a tentar, Geraldo, mas preciso que você entenda. O perdão é um processo, não um evento, e você tem muito trabalho a fazer. Ele assentiu. Eu sei, e eu farei. Não importa quanto tempo leve. Não perdoei naquela noite. Não tenho certeza se o perdoei totalmente ainda, mas escolhi dar a ele a chance que minha mãe nunca teve, a chance de provar que ele podia mudar. Raquel e Marcos se conheceram adequadamente pela primeira vez em um jantar de família 1 mês após o casamento. Foi estranho no começo. Como você joga a conversa fora com a irmã com quem deveria ter crescido, o irmão que teve a infância que deveria ter sido sua? Mas então Marcos mencionou que era alérgico a frutos do mar. Espera, disse Raquel. Eu também. Desde o nascimento, o médico disse que era genético. E ser canhota?
Marcos perguntou. Raquel levantou a mão esquerda. Não brinca. Marcos riu. Uma risada real, surpreso e encantado. E música? Que bandas você ouve? 30 minutos depois, eles descobriram que ambos amavam uma banda indie folk obscura que ninguém mais e nenhuma das famílias tinham ouvido falar. Ambos odiavam coentro com uma paixão inexplicável. E ambos tinham o hábito de bater o pé direito quando estavam pensando. Isso é tão estranho, disse Marcos balançando a cabeça. Você é tipo um espelho, mas sabe, versão menina, eu ia dizer mais baixa. Raquel jogou um pãozinho nele e pela primeira vez na minha memória, um jantar da família Tavares teve risadas genuínas. Não um tipo educado e forçado que minha mãe sempre trabalhou tanto para fabricar, mas risadas reais, do tipo que vem de pessoas que estão realmente felizes por estarem juntas. Foi um pequeno momento, mas pareceu o começo de algo novo. 3 meses após o casamento, Diana e Linda se encontraram para almoçar. Eu não estava lá, mas minha mãe me contou depois com a voz suave de admiração. Elas escolheram um café no meio do caminho entre suas casas, terreno neutro, como Raquel e eu tínhamos feito meses antes. Linda trouxe fotos da infância de Raquel. Diana trouxe fotos da minha. Elas ficaram lá por 3 horas, trocando histórias sobre filhas que criaram, mas não deram à luz. Ela me contou sobre as primeiras palavras da Raquel, disse Diana, e eu contei a ela sobre as suas. Nós duas choramos muito. Foi estranho? Perguntei. Encontrar a mulher que criou sua filha biológica? Minha mãe considerou a pergunta por um longo momento. Achei que seria, admitiu. Achei que sentiria, não sei, ciúmes, ressentimento. Mas quando olhei para ela, tudo o que consegui pensar foi: ela amou Raquel da mesma maneira que eu amei você. Completamente, sem questionar. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Perdemos 28 anos, disse ela, mas ganhamos uma a outra, e ganhamos a verdade. Isso tem que contar para alguma coisa. Linda e Diana almoçam juntas uma vez por mês agora. Tornaram-se amigas, uma amizade improvável nascida da perda compartilhada e da conexão inesperada. Elas chamam uma a outra de a outra mãe. E de uma maneira estranha, acho que isso ajudou as duas a se curarem. Estou sentada no nosso novo apartamento agora, 2 quartos em uma parte mais agradável de São Paulo, com espaço para o escritório de Natan e para o quarto do bebê que precisaremos em breve. As paredes estão cobertas de fotografias. O dia do meu casamento com minha mãe de um lado e Linda Moraes do outro. Raquel e eu no dia de ação de graças, adaptado para um grande almoço brasileiro. Nosso primeiro feriado juntas. Minha avó Leonor parecendo triunfante em sua festa de aniversário no mês passado. Natan está na cozinha fazendo jantar. Algo complicado com muitos ingredientes. Ele está numa fase de cozinhar ultimamente. Tenho pensado muito no último ano sobre identidade, família e o que significa pertencer. Por 28 anos, tentei provar que era uma Tavares. Alisei meu cabelo loiro para parecer mais escuro. Aprendi a jogar golfe porque Geraldo amava golfe. Estudei enfermagem em vez de artes porque era prático, confiável, não algo que um ovo de cuco escolheria. Passei minha vida inteira tentando me encaixar em um molde que nunca foi feito para mim. Agora sei que nunca deveria ter me encaixado. Eu era filha de outra pessoa, vivendo a vida de outra pessoa, carregando o DNA de outra pessoa. Mas eis o que aprendi. DNA não faz uma família. A mulher que segurou minha mão durante os pesadelos, que me ensinou a ler, que continuou casada com um homem que a torturava apenas para manter nossa família unida, essa é minha mãe. Não biologia. Amor. Natan entra com 2 pratos e um sorriso cúmplice. Você está fazendo aquela coisa de novo, diz ele. Aquela coisa de pensar profundamente enquanto encara o nada. Eu rio e pego o prato que ele oferece. Na mesa de centro, enfiado entre uma pilha de livros de nomes de bebês e um diário de gravidez, está o teste que fiz esta manhã. Positivo. Não sei o DNA de quem este bebê carregará. O meu, o de Natan, algum eco dos Moraes ou dos Tavares, mas sei uma coisa com certeza. Esta criança saberá que é amada desde o primeiro momento, sem condição, sem dúvida.
Essa é a única prova que importa. Se você está assistindo a isso e já foi acusado de algo que não fez por um pai, um parceiro, qualquer pessoa que deveria ter confiado em você, quero que saiba que a verdade tem um jeito de vir à tona. Às vezes leva 28 anos. Às vezes precisa de um teste de DNA e uma enfermeira corajosa com a consciência pesada. Mas ela vem à tona. Não deixe a suspeita de ninguém definir seu valor. E se você é quem está acusando, pergunte a si mesmo: minha certeza vale destruir as pessoas que amo? Meu pai passou 28 anos tendo certeza. Ele tinha certeza de que minha mãe traiu. Ele tinha certeza de que eu não era dele. Ele tinha certeza de que sua crueldade era justificada. Ele estava errado sobre tudo isso. Confiança é uma escolha. A dúvida é fácil. Mas 28 anos de dúvida podem destruir uma família. 28 anos de confiança poderiam ter salvado a minha. Obrigado por ouvir minha história. Se ela tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Verifique a descrição para mais histórias como esta. Até a próxima. Confie na verdade, mesmo quando ela for difícil.